Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém! Estamos falando direto do SEI de Itaipu, em Niterói. E a nossa missão é gerar vencedores! Eu sou Leonardo Lobo, ministro de música e pianista da igreja SEI de Itaipu, em Copacabana. E hoje nós teremos uma oportunidade de compartilhar um pouco da minha história. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebe. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Somos gratos pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Eu tive uma história pessoal marcada por decepções, por sonhos frustrados, por planos não realizados. Mas, quando você olha para mim, talvez você não consiga identificar no meu semblante dor, mágoa. E eu te explico por quê. Não há uma única sombra de dor ou mágoa no meu semblante, porque eu já superei tudo isso. Esse é o ano da superação. E a minha missão é te ajudar a compreender como, através do Espírito Santo, você também pode superar as suas mágoas. Você também pode superar a sua dor. Você também pode superar a frustração de ter tido sonhos não realizados, de planos frustrados. Meus pais haviam se casado recente. E eu nasci com uma série de expectativas dos meus pais sobre mim. Eu cresci com uma expectativa dos meus pais sobre o meu futuro. Como seria o meu futuro? Como seria a minha história? E logo de início, eu demonstrava proeminência, principalmente nas artes, principalmente no desenho. Eu adorava desenhar. Eu desenhava carros de polícia, heróis. Com 7, 8 anos, eu próprio desenhava as minhas histórias em quadrinhos. Eu adorava desenhar. Na adolescência, eu fui tomado por uma paixão incrível por um determinado veículo, aviões. Eu me apaixonei por avião. Eu queria ser um piloto de avião. Eu queria ser um Top Gun. Eu desenhava avião para tudo quanto era lado. O meu presente preferido era avião. O meu brinquedo preferido eram aviões. Eu adorava. Era o meu maior sonho. Até que um dia, a despeito de todos os meus sonhos, a despeito de todos os meus planos, eu dormi enxergando e acordei completamente cego para sempre. Eu nasci com uma doença terrível chamada glaucoma, que altera a pressão intraocular, fazendo com que a produção do líquido aquoso do interior dos olhos seja produzida desenfreadamente. O olho vai se inchando, 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 e as estruturas internas vão sendo literalmente esmagadas. O olho vai deixando de funcionar, até que ele morra completamente. Não tem cura. Não tem jeito. Você acha que eu não tentei? Eu operei os olhos mais de 10 vezes. Tantas vezes que a gente nem sabe dizer quantas. A minha mãe diz que talvez tenham sido 16 vezes. Eu fiz tudo o que era possível. Todos os tratamentos, todos os remédios, tudo o que era possível.
Do jeito que eu te contei, parecia que eu estava bom, enxergando tudo bem, tudo normal, e eu dormi bom e acordei cego. Olha aqui para mim um instante. Se fosse assim, teria sido menos pior do que o que realmente foi. Com 10 anos de idade, a minha visão estava condenada pela medicina. Eu ainda enxergava, mas ficar cego era inevitável. A questão não era se eu ficaria cego, a questão era quando. Assim, mesmo enxergando, eu fui enviado para um instituto de cegos. Eu era uma criança, cheia de sonhos, cheia de planos, cheia de intentos, e que tinha que suportar o fato de que mais cedo ou mais tarde eu ficaria cego para sempre. E a cada dia a minha visão ia diminuindo cada vez mais, diminuindo. Cada dia eu acordava pensando, será que agora, quando eu abrir os olhos, eu vou continuar enxergando? Será que eu vou ter mais um dia, mais um mês, mais um ano para ver os meus desenhos preferidos, os meus filmes preferidos, o céu? O céu é tão lindo, né? Eu adoro a cor azul. O céu é lindo. Cada dia a minha visão diminuía cada vez mais. Até que em 1998, aos 16 anos de idade, eu dormi enxergando aquele último restinho de visão. A última esperança se foi para sempre. Nunca mais eu realizaria o meu sonho de ser piloto de avião. Nunca mais eu desenharia as minhas historinhas em quadrinhos. Nunca mais eu leria os meus livros de figuras de avião. Nunca mais. E naquele momento eu tinha duas opções. Olha aqui para mim um instante. Eu podia me tornar um revoltado, eu podia me tornar um deprimido, eu podia me tornar um amargurado. Eu tinha todos os motivos do mundo para me tornar a pessoa mais amargurada desse planeta. Mas eu decidi continuar. Eu estava com medo, sim. Eu estava angustiado, sim. Eu estava assustado, sim. Eu não tinha uma bênção para contar, eu não tinha um milagre para cantar, eu não tinha um hino para cantar, eu não tinha um texto bíblico para dizer, olha que bonito, foi assim que o Senhor fez na minha vida. Não, eu estava no profundo poço em que minha alma pudesse estar. Mas eu decidi, em meu coração, que eu não comeria dos manjares do rei da Babilônia. Eu não beberia do vinho do rei da Babilônia. Sabe o que são os manjares do rei da Babilônia? É a frustração, é a dor de ter um sonho frustrado, um plano não realizado. Sabe o que faz um homem pegar uma arma e matar a sua esposa e filhos e depois meter uma bala na cabeça? Você sabe o que faz a humanidade realizar todo tipo de atrocidade? Você sabe o que leva o ser humano a praticar o mal? É a dor da frustração. Os manjares do rei não são só tentações. Os manjares do rei não são só as interrupções do pecado. Os manjares do rei são dores e mágoas que a gente não consegue superar sozinho. A gente acabou de ler um texto sobre Daniel. O que você sabe a respeito de Daniel? Esse personagem bíblico é muito conhecido. Daniel revelou o sonho do rei Nabucodonosor. Por isso ele foi elevado a um altíssimo cargo de renome e prestígio na maior potência mundial da época.
Daniel fora livrado da cova dos leões. Daniel teve revelações sobre o futuro de governos e reinos, e tudo se cumpriu. Daniel fora honrado pelo Senhor sobremaneira. Você sabe como é o final da história de Daniel. Você sabe que no fim, Daniel acaba bem. Você sabe que no fim, Daniel será honrado. Mas sabe como começa a história de Daniel? Daniel era um adolescente, 14, 15, no máximo 16 anos, filho de um nobre em Jerusalém. Daniel tinha sonhos, planos. Daniel era alguém dedicado, esforçado, focado em se tornar provavelmente um nobre famoso de Jerusalém, talvez o maior nobre da história de Jerusalém. Daniel tinha sonhos, Daniel tinha objetivos, mas um dia, o governo do seu país decide declarar guerra contra a maior potência do mundo antigo. Obviamente, Jerusalém foi esmagada, destruída pelo exército babilônico. Daniel viu a sua família ser assassinada a fio de espada diante de si. Daniel perdeu num só dia seus amigos, seus parentes, seus pais, tudo. Todos os sonhos de Daniel foi por água abaixo da noite para o dia. O jovem que queria ser um nobre em Jerusalém se transforma em um escravo na Babilônia. Ao chegar na Babilônia, Daniel tem o seu nome trocado. Ele não é mais Daniel, ele agora é Beltesazar, uma oferenda a um deus pagão. A ideia era esmagar a consciência de Daniel. A ideia era triturar a alma de Daniel. A ideia era lançar Daniel no fundo do poço da sua alma. Mas o pior flagelo ainda estava para acontecer na vida de Daniel. Olha aqui para mim um instante. Daniel provavelmente sofreu a pior mutilação que um homem pode sofrer na sua vida. Os estudos arqueológicos mais recentes apontam para artefatos recém-descobertos lá na região da antiga Babilônia, hoje Iraque. E esses artefatos elucidam elementos ocultos nos textos bíblicos, que quando a gente lê a gente não percebe, mas com a arqueologia moderna a gente tem conhecimento de determinadas ações do mundo antigo, e descobriu-se muito recentemente que havia uma prática no reino babilônico em relação aos seus escravos. A prática era a seguinte: castrar os seus escravos. A Bíblia não diz abertamente, assumidamente, que Daniel tenha passado por esse flagelo. A Bíblia não fala sobre isso de forma aberta. Olha aqui para mim um instante. Eu não posso te afirmar categoricamente que Daniel foi castrado. Mas eu posso te afirmar que o livro de Daniel não declara que ele tenha se casado. O livro de Daniel não assume que ele tivesse filhos. Mas o livro de Daniel assume abertamente, declaradamente, que ao chegar na Babilônia e após ter o seu nome trocado, Daniel fora entregue sob os cuidados do chefe dos eunucos. Por isso, é muito provável, pela arqueologia, pela teologia, pela antropologia, que Daniel, além de ter perdido seus pais e amigos, além de ter perdido sua liberdade, além de ter perdido a sua nobreza, além de ter perdido o seu próprio nome, também foi mutilado. Qual é o início da sua história? Porque provavelmente você está num momento em que os seus planos se frustraram.
Talvez você esteja num momento em que todos os seus sonhos se desfizeram de uma só vez. Talvez você esteja num momento de medo, de dor, de angústia. Talvez você esteja num momento em que não há nenhum milagre para contar. Não há nenhum hino para cantar. Não há nenhuma bênção para compartilhar. Talvez só haja a dor da decepção no seu coração. Mas você não precisa provar dos manjares do rei da Babilônia. Você não precisa beber do vinho do rei da Babilônia. Eu sei o quanto dói ter um sonho frustrado. Os meus sonhos de adolescente nunca mais serão realizados. Nunca mais. Eu sei o quanto é a dor de ter um plano não realizado para sempre. Mas eu também sei como é quando você se posiciona diante do Senhor. Eu sei como o Senhor age, eu sei como Ele faz, eu tenho autoridade para dizer que eu não conheço o Senhor de ouvir falar, mas de andar com Ele. Eu sei como o Senhor age, eu sei como é o operar da sua mão, eu sei como é o operar da sua glória e da sua graça. Não haverá barganha, o teu louvor não é uma moeda de troca. Não haverá barganha com o Todo-Poderoso. Eu não podia mais ser piloto de avião, eu não podia mais ser desenhista, eu não podia, na verdade eu não queria mais seguir como atleta na escola. Mas quando eu enxergava, eu não conseguia ver algo que estava comigo o tempo todo. O Senhor me entregou algo precioso, uma joia rara, uma pedra preciosa que estava comigo o tempo todo, desde quando eu nasci, estava lá, me fora entregue pelo próprio Senhor. Mas quando eu enxergava, eu não conseguia ver. E quando eu parei de ver, eu passei a enxergar algo precioso que estava lá. Uma joia chamada música. Estava lá o tempo todo. Mas como eu estava voltado para os meus próprios objetivos, para os meus próprios sonhos, minha visão estava voltada para o meu próprio umbigo, eu não conseguia ver. E quando eu parei de ver, eu passei a enxergar. Estava lá o tempo todo. Eu não ia ser mais piloto de avião, eu não ia ser mais desenhista, mas a música eu não ia mais largar. Você não precisa provar dos manjares do rei da Babilônia. Decepções são inevitáveis, sonhos frustrados são inevitáveis, planos não realizados são inevitáveis, mas você pode evitar se transformar em alguém amargurado. Você pode evitar se transformar em alguém que só tem dor para compartilhar, que só tem tristeza para compartilhar. Após terminar o curso na escola de cegos, eu fui fazer um ensino médio numa escola muito famosa no Rio de Janeiro, chamada Colégio Pedro II, em São Cristóvão. Lá eu passei por todo tipo de preconceito que você possa imaginar. No meu primeiro dia de aula, a primeira aula do dia seria a aula de álgebra. A professora de álgebra entra na sala, ela olha para o meio da turma, vê que há um menino deficiente ali no meio, ela caminha na minha direção, sem sequer dar bom dia, sem sequer se apresentar, e diz: se eu soubesse que tinha um aluno cego aqui, eu não pegava essa turma. Você não sabe o que é ser um deficiente num país que não olha para os deficientes. Você não sabe o que é ser um deficiente num país que voltou as costas para os deficientes.
Na aula de química orgânica, a professora apontava no quadro e dizia: olha essa cadeia de carbono aqui, e essa aqui embaixo. Soma esse com esse, dá isso aqui. Gostou? E eu disse: professora, tá difícil. Eu não entendo quando você aponta. Que tal se, além de você apontar, você falar o nome? Aqui tem uma cadeia de carbono com alternando ligações duplas e simples, sabe, aquela coisa de química orgânica. Que tal, professora, se você fizesse assim? Assim eu entendo. A resposta foi: eu dou 6 aulas de manhã, 6 aulas à tarde, 6 aulas à noite. Eu não posso ficar falando muito. Sinto muito, filho. Hoje eu sou educador, eu sou professor. E eu estou falando isso porque esse DVD será exibido no Brasil inteiro, para professores. Eu sei que um professor tem que aceitar um deficiente, porque a lei brasileira equivocada diz isso. A lei não exige que o professor se prepare, a lei não exige que a escola se prepare, a lei não exige que haja a menor infraestrutura, mas a lei obriga a escola a receber um deficiente. Eu precisava de muito pouco, bastava a professora ler as equações, era só isso. Eu queria dizer para você que eu fui forte, que eu peitei tudo isso, que eu falei: não, bendito seja o Senhor, eu tenho a força do Senhor, eu vou e Shazam. Não. Infelizmente, eu decidi dar um troco na sociedade. Eu era um adolescente que teve todos os sonhos frustrados. Eu podia ter reagido de outra forma, mas eu decidi que eu ia colar em todas as provas, que eu ia dar o troco, que se o sistema não queria me beneficiar com professores preparados para mim, então eu daria o troco, eu ia colar em todas as provas, não interessa se eu ia aprender ou não, mas eu ia dar o troco, eu ia descontar todo aquele ranço de preconceito que eu vivia, todos aqueles nãos que eu ouvia, todas as piadinhas que eu ouvia, eu ia descontar, eu ia sair ileso, eu ia passar de ano, eu ia colar em todas as provas. Todos os meus amigos se prepararam para o vestibular. E eu, quando cheguei no 3º ano do ensino médio, não sabia nada. Quem pensa que é esperto, só está sendo mais um bobo. Eu me conscientizei que eu não precisava ter me submetido aos manjares do rei da Babilônia. Eu não precisava ter dado o troco. Eu não precisava ter agido em função da dor que eu estava sentindo, agindo em função da mágoa que me fora causada. Eu poderia ter agido diferente, mas eu preferi ser tão corrupto quanto o sistema. A gente está falando de colar em prova, mas é assim que começa a corrupção da sua alma, com pequenas atitudes. Olha aqui para mim um instante. Eu vou te dizer o que é o milagre. Eu te falei que eu não podia mais ser piloto de avião. Eu te falei que eu poderia ser mais um quadrinista, um desenhista. Eu fiquei cego. Mas eu te disse que, por outro lado,
A música eu não abandonaria. Eu queria ser músico, eu queria fazer faculdade de música, mas no terceiro ano do ensino médio eu não tinha aprendido nada. Eu resolvi dar o troco no sistema e o maior prejudicado foi eu mesmo. E eu disse para o Senhor, eu não quero comer dos manjares do rei da Babilônia. Eu não quero beber do vinho do rei da Babilônia. Senhor, eu preciso de um milagre. Você acha que eu não orei para voltar a enxergar? Você acha que eu não jejuei, que eu não implorei, que eu não gritei, que eu não esperneei? Mas o milagre não chegou, nem naquela época e nem hoje. Mas eu sei o que é milagre e eu vou contar para você. Eu não ia desistir da música, mas eu precisava de um milagre. Eu não aprendi nada. Eu passei o ensino médio inteiro sem absorver nada, porque eu quis dar o troco no sistema. Então, um dia eu disse, Senhor, eu preciso do milagre. E um dia, eu estava na sala de aula, deprimido, frustrado, decepcionado. E alguém senta do meu lado e faz aquela pergunta. Olha aqui para mim um instante. A pessoa sentou do meu lado e fez aquela pergunta. Você está me vendo? Eu disse, não, a bengala e o óculos escuro é só brincadeira. Não, porque eu pensei que você... Ah, você é cego mesmo, né? Eu falei, descobriu o Brasil. Só que uma coisa me chamou a atenção, porque aquela voz não era de um rapaz adolescente. Eu estava na sala de aula, onde havia um monte de adolescentes, no terceiro ano do ensino médio, e a voz falando comigo era de uma pessoa com a idade mais avançada que o meu pai. Quem é esse cara que veio estudar no terceiro ano? E aí o amigo das perguntas inteligentes vira para mim e fala assim, olha, deixa eu me apresentar. O meu nome é Doutor Voltaire. Eu sou doutor em física. E eu estava olhando você aqui e fiquei curioso. Eu sei que você não está absorvendo nada dessa aula. Eu sei que você não está aprendendo nada que essa professora está tentando ensinar aqui. Quer que eu te dê aulas particulares? De graça? Eu passei a ter aulas de física e matemática, álgebra e química, com um PhD em física nuclear. Eu não gostava de inglês, eu tinha uma rejeição pelo inglês, eu queria fazer o vestibular para música, mas eu queria língua estranha, colocar espanhol, mas eu nunca li uma só palavra em espanhol, nunca nem tinha assistido nenhum filme em espanhol, eu não sabia nada de espanhol. E um dia eu conheci uma missionária e ela disse, olha, eu acabei de voltar do Peru, eu sou formado em espanhol e eu sei escrever em braille, quer que eu te dê aula de espanhol de graça? E um amigo me procurou na sala de aula, Luiz, o nome dele, Luiz, guarda esse nome, Luiz. O Luiz me procurou na sala de aula e disse, Léo, você sabe quem é o doutor Marcelo Verzoni? Eu falei, Marcelo Verzoni? Um dos maiores pianistas do mundo, que fez doutorado em música pela Universidade de Berlim? Ele disse, acho que você sabe quem é, né? Eu falei, claro, eu acompanho ele, é um dos eruditos mais famosos do Brasil, ele é reitor do curso de piano da UFRJ, esse cara é famosíssimo, esse cara é um dos melhores pianistas do mundo. E o Luiz disse, ele me procurou porque ele quer dar aula de graça para alguém que é cego, e eu não conheço alguém, você conhece alguém? E eu disse, eu conheço alguém.
Eu tive aulas de graça com um dos melhores pianistas do mundo, de graça. Você quer saber sobre milagre? Eu nunca fiz um pré-vestibular. Eu nunca fiz um cursinho. Eu era o garoto desprezado pelos professores. Eu era o adolescente que passava por humilhações terríveis todo dia, desde a hora de pegar o ônibus para ir para a escola, dentro da sala de aula, na hora de voltar para casa. Mas no primeiro vestibular que eu fiz em toda a minha vida, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de bacharelado em música com licenciatura em arranjo, eu passei. Eu sou um dos poucos músicos do Brasil que tem diploma de nível superior. Eu tenho 3 empregos, todos ligados à área de música. Era para ter dado tudo errado. Eu sou um deficiente num país que não olha para o deficiente. Eu sou músico num país que não está nem aí para a sua música. Era para ter dado tudo errado. Era para eu ser a pessoa mais frustrada do mundo. Era para eu ser a pessoa mais amargurada do mundo. Mas o sonho que eu sonhei se frustrou. Porém, os sonhos de Deus se realizaram um por um na minha vida. Talvez você esteja no começo da sua história. Talvez você esteja no ponto em que tudo deu errado, em que seus planos deram errado, em que seus sonhos deram errado. Mas eu quero te dizer, eis aqui quem escreve as histórias, eis aqui quem revela o futuro, eis aqui quem sabe como será o final da sua história. Eu sei como será o fim da minha história, Ele já me contou, eu até posso contar para você, eu sei como a minha história vai acabar, mas a questão é, você sabe como será o fim da sua história? Você sabe como será o fim da sua história? Eu sei o final da minha história. Ele já me contou. Eu até posso falar para você. Mas e o final da sua história? Você não precisa comer dos manjares do rei da Babilônia. Você não precisa beber do vinho do rei da Babilônia. Mas eis aqui quem escreve o fim da história. Eis aqui quem pode escrever o final da sua história. Ainda que o começo da sua história tenha sido dor, tenha sido decepção, tenha sido frustração, Ele escreve o fim da história. Olha aqui para mim um instante. Sabe como é o final da minha história? Eu vou contar para você. Deus já me falou, e eu posso falar para você. Era para eu ser a pessoa mais amargurada do mundo, mas eu me tornei músico, produtor musical e arranjador, ministro de música. Eu me casei, eu tenho um filho lindo. Era para ter dado errado, mas deu certo, porque o sonho de Deus foi maior do que o meu sonho. A profissão de piloto de avião tem fim. Se o avião não cair, se não houver um acidente, o piloto de avião se aposenta e acaba. A adoração não tem fim. A adoração nunca vai acabar. A adoração nunca vai terminar. A adoração se estenderá pela eternidade. Olha aqui para mim um instante. O final da minha história vai ser assim. Olha aqui para mim.
Ele disse: todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor.